Olá, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos gravando agora, a parte 3 do nosso assunto que fala sobre a classe dominante entre os Illuminati, ou entre os iluminados, como vocês quiserem chamar. Nós chegamos a mostrar, já nos 2 vídeos anteriores a este, como o mundo jaz no maligno, como essas pessoas, essas famílias controlam o mundo inteiro e que, na verdade, governo de qualquer nação está debaixo da mão deles. As grandes empresas, a educação, tudo está nas mãos dessas famílias. Até mesmo o criar uma religião anticristã, que seja a das testemunhas de Jeová, né? Criar a sociedade Torre de Vigia para servir a nova ordem mundial, foi feita pelos Illuminati. É uma ideia deles, veio deles e está aí até hoje, como vocês têm percebido. E hoje nós vamos falar sobre mais algumas famílias e eu tenho aqui que, inclusive, rever bastante das nossas anotações, porque são muitas famílias, isso traz data, traz dados nos quais nós nos apoiamos para realizar esses vídeos, com a intenção de despertar você que está aí alienado, que achando que tudo que acontece é por acaso, que as torres gêmeas caíram porque 2 aviões sem querer bateram lá, esquecem-se das explosões que foram de andar em andar para que as torres fossem implodidas e não explodidas. Tudo isso você pensa que foi uma casualidade, que foram os muçulmanos que foram lá derrubar, simplesmente os muçulmanos. E aí vem uma pergunta que jamais, em momento algum, quer calar. A quem interessava a queda das torres gêmeas? Será que realmente, como diz aí na conspiração, na teoria da conspiração, foi um sacrifício de 3.000 almas feitas a Bafomé, o deus da maçonaria? Tudo é possível nesse nosso assunto. Nós vamos falar hoje sobre mais algumas famílias. Como o assunto é grande, eu não garanto concluir hoje o nosso estudo, tá ok? O nosso vídeo, que ainda tem muita coisa para falar para cada um de nós. Eu quero falar hoje sobre os Bundy, B-U-N-D-Y, Bundy, pode ser assim, né? Também, para que a gente tenha um início. Depois vamos falar sobre outras famílias também. A família Bundy é uma antiga família norte-americana que fez parte do establishment. Todavia, com raras exceções, como a do congressista Salomon Bundy, no início do século XIX, a família não chegou ao conhecimento público senão até o século XX, ou seja, passou praticamente todo o século XIX na escondida. E não se espante, bem antes disso já estavam nos Estados Unidos, porque é uma família que se instalou lá, que chegou na América antes de 1635. Antes, olha só, e ficou lá por trás dos bastidores sem que ninguém pudesse perceber. Harvey Hollister Bundy foi iniciado na ordem da Skull and Bones, ou seja, caveira e ossos, em 1909. Harvey não só chegou a ser nomeado secretário do Estado, olha, secretário de Estado associado, mas também assistente especial do secretário da Guerra durante a Segunda Grande Guerra.
ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. Harvey foi também uma das figuras chaves na supervisão do projeto Manhattan, que desenvolveu, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que a bomba atômica. Ele era o homem-chave do Pentágono, podemos falar isso com toda certeza. E seguiu como um elemento de ligação entre o Departamento de Guerra e o Office of Science, Research and Development. Em 1952, Harvey tomou posse do Carnegie Endowment. É um órgão, tá bom, por que não dizer o nome completo, não é? Na verdade, é do Carnegie Endowment for Peace. Endowment for Peace, das mãos de John Foster Dulles. Para quem não sabe, o U em inglês se pronuncia IU, Dulles. Esta instituição foi o principal instrumento utilizado pelos Illuminatis para financiar vários projetos isentos de impostos. Os Bundy ocuparam posições-chave no controle de muita informação que era destinada aos presidentes dos Estados Unidos da América. Disse, inclusive, com frequência, meus amados, que se uma pessoa quiser saber quem manda na realidade, se você quiser saber quem manda na realidade, deve prestar atenção nos conselheiros daquele que está no governo. É verdade. É o conselheiro dele. Não é ele, na verdade. Se uma pessoa olha de perto, verá sempre que os reis Illuminatis foram os conselheiros dos presidentes dos Estados Unidos da América. Quando Johnson tomou posse da presidência depois do assassinato de John F. Kennedy, McGeorge Bundy sentava-se entre os MJ-12, ou seja, MJ-12, isto é, o Conselho dos Sábios, que está sob o controle do mencionado Conselho Satânico dos 13. Conselho Satânico das 13 linhagens de Satanás, não é? Até redundância falar assim, porque se é conselho satânico só pode ser de Satanás, você há de concordar comigo. Esse conselho, por sua vez, controla secretamente toda a indústria mais importante de cada nação. Você veja em cada nação qual é a indústria mais importante e você saberá que está controlada, essa indústria mais importante é controlada pelo Conselho Satânico das 13 linhagens. Membros, amados, dessa família aparecem também em outras organizações menos importantes. Na verdade, eles querem o controle de tudo. Dois dos primeiros líderes mais importantes da sociedade Watchtower, ou seja, sociedade Torre de Vigia, ou seja, das Testemunhas de Jeová, foram Walter H. Bundy e Edwin Bundy. Theodore R. Bundy, esse R aí é o nosso R, Theodore R. Bundy, escapou-lhes do controle e se transformou um dos mais famosos assassinos em série dos Estados Unidos da América, ou seja, um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Eric Bundy foi colocado pela família Illuminati de Onassis a serviço de Howard Hughes, que se tornou milionário por sua conta e não fazia parte do sistema.
ele enriqueceu sem fazer parte do sistema. E as famílias poderosas que não pertencem ao conluio dos Illuminatis têm por obrigação que se relacionar de alguma forma com eles, porque se não fizerem isso, se não houver esse relacionamento, tais famílias serão destruídas. Em 1956, Howard Hughes gastou uma grande soma de dinheiro para tirar de sua algibeira o vice-presidente Richard Nixon. O resultado foi que os Illuminatis infiltraram seus próprios homens na organização de Hughes. E, claro, com os homens infiltrados lá, eles têm total influência em qualquer dos assuntos que estiver sob o controle deles. Em março de 1957, eu tinha aí 3 anos completos, os homens de Onassis sequestraram Hughes no Beverly Hills Hotel, utilizando sócias. Sabe o que eu estou falando? Utilizando pessoas iguaizinhas a ele, tá? E que eram desleais ao próprio Hughes. Howard Hughes tinha 2 sócias em 1955. Ele foi ferido gravemente durante o sequestro e levado para o Emerald Isle Hotel, nas Bahamas. Um mês depois, Hughes foi transferido secretamente para uma cela em Scorpios, que era a ilha particular de Onassis. Já falamos em vídeos anteriores, num dos 2 vídeos anteriores a este, sobre a família Onassis. E desde o momento em que ele foi transferido para aquela cela, o império financeiro de Hughes foi governado por Onassis e pela família Bundy. Sócias de Hughes ocupavam o lugar dele, pago pelos Illuminatis. E um deles se fazia passar pelo próprio Hughes e o outro era seu sócia. Tá? Você já entendeu, você sabe o que é isso. Uma pessoa igualzinha, a minha cara, mas não sou eu. Quando já não necessitavam mais dele, sabe o que fizeram? Calcula, né? Mataram-no a tiros no Rothschild's Inn, em Londres. Quando você vê, Rothschild's Inn é um hotel, até esse inn aí significa que é popular para as pessoas que querem uma diária mais amena, mais barata um pouquinho. Isso em Londres. Agora, eu gostaria de, depois de ter falado desta família, falar de uma outra família, e agora vamos mais rápido um pouquinho, falar sobre os Freeman. O interessante da família Freeman é que ninguém pensaria que alguém dessa família fizesse parte dos dirigentes Illuminati. Da mesma forma que os Rothschilds, a família Freeman também tem membros na 13ª linhagem de Satanás. Não só Nelson Rockefeller e os Bundy, mas também membros preeminentes da família Freeman foram conselheiros importantes dos presidentes americanos. Gaylord Freeman foi grão-mestre da ordem secreta do Priorado de Sion. O Priorado sempre está presente, pode ter certeza disso. Muitos presidentes e congressistas, como eles chamam, fazem questão de se denominarem nos Estados Unidos da América, orientaram-se por conselho dele e suas instruções. Suas instruções eram seguidas ao pé da letra. Mas a maior parte dos americanos, dos norte-americanos,
nem mesmo ouviu falar dele. No secreto, né? É como Satanás faz. Muita gente não acredita na existência de Satanás. A própria Igreja Católica diz que Satanás simboliza o mal e não é uma pessoa em si, não é uma pessoa real, mas apenas um simbolismo para o mal. Por quê? Se você acreditar que Satanás não existe, você vai ser completamente dominado por ele. E assim eles faziam. Os americanos, os norte-americanos, não sabiam da existência de tal homem nem de seu poder. O presidente, você sabe que eu me referindo ao presidente americano, não só escutava o conselho e as suas ordens, ou seja, as ordens de Gaylord Freeman, mas também a de Roger A. Freeman, outro membro da família. E este trabalhou, eu quero dizer, como conselheiro de 2 presidentes, apesar dos norte-americanos mal terem ouvido falar dele, como eu já disse, como eu acabei de dizer. Outro membro da família Freeman, Stephen M. Freeman, dirigiu o Legal Affairs Department da Civil Rights Division da Anti-Defamation League. Defamation League, que é uma perigosa organização controlada pela hierarquia. James D. Freeman era dirigente da Unity School, uma escola que realizava secretamente iniciação luciferiana. Quer que eu repita? Realizava secretamente iniciação, olha, o Unity School, uma escola que realizava secretamente iniciação luciferiana. E eles chamavam-na de Escola Unida da Cristandade. Olha aí, Escola Unida da Cristandade, onde eram realizadas as iniciações luciferianas. Mas seria muito melhor e mais apropriado se chamássemos de Escola Unidade de Bruxas ou Escola Unida de Bruxaria. Seria mais apropriado. Com efeito, meus amados, na verdade, muitas bruxas estiveram associadas a essa escola e estão trabalhando em relação estreita com ela para destruir a cristandade. Isso sempre, todo o tempo, a intenção é destruir a cristandade. Só que eles podem destruir a cristandade, mas não o cristianismo. A Igreja de Cristo é imune a tudo isso, porque prevalecerá sempre a palavra de Cristo. Erguerei a minha igreja e as autoridades do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem como. A Igreja de Cristo é indestrutível. Por mais que se tente, jamais alguém conseguirá destruir a Igreja de Cristo. Jamais. Chegamos ao ponto, então, que eu quero falar sobre uma família muito conhecida. Muito conhecida. A família Kennedy. Robert Anton Wilson é um especialista em ocultismo e participante regular no Central Ohio Starwood Festival de bruxas e pagãos, que em muitíssimas ocasiões se declarou publicamente agnóstico e grande admirador de Aleister Crowley, bem conhecido satanista, né? Famoso satanista. E escreveu livros para bruxas e seguidores da New Age, da Nova Era. É interessante, muito interessante, que um homem tão informado como Wilson
declare que a família Kennedy é uma importante linhagem ligada aos Illuminati. A semente de Brian Kennedy, interessante, você e eu aprendemos a escrever K-E-N-N-E-D-Y, não é isso? Kennedy. Antigamente não era assim. Sabe como era escrito no início? C de casa, A de Aragão, E de Enem, N de navio, E de elefante, D de dado, D de dado de novo e mais um I de iate. Kennedy. Brian Kennedy, o primeiro Kennedy, também conhecido como Brian Boru, B-O-R-U, B-O-R-U, e esparramou-se em numerosas e importantes famílias reais. Os Kennedy apareceram-se ou aparentaram-se, eles apareceram-se através de se aparentarem, através de casamentos, né, com a realeza da Escócia. For example, Archibald Kennedy, melhor conhecido como Marquês de Ailsa, tá? Que foi o 15º Earl of Cassilis, C-A-S-S-I-L-I-S, tá? 2 L's no final. Casou-se com Mary, filha do rei Roberto III, e está bastante claro para quem estuda esse assunto que a família Kennedy teve suas origens na Irlanda. Os Kennedys são descendentes de Brian Boru e de seu sobrinho que pronunciava seu nome Synedy, com C. Depois, esse nome passou a ser pronunciado O Kennedy, O apóstrofo Kennedy. E originalmente, eles eram da linhagem de Dalkeshon e viviam na área próxima de Killaloe, Kilokennedy. Os O'Brien e os McNamara os obrigaram a transferir-se para outros territórios, onde se transformaram em Lords of Ormond, o que hoje é o norte de Tipperary, ou Tipperary, não sei ao certo aí como deveria ser pronunciado esta cidade, este local. Lá, pelo ano de 1600, aparece um ramo escocês dos Kennedys. Atualmente, a família Kennedy apresenta muitos matrimônios com nomes tais como Freeman, Reagan, Russell, Smith, Collins, Rockefeller, Fitzpatrick, sendo esse último, Fitzpatrick, o de uma família irlandesa cujo brasão traz 3 flores de lis com um dragão e um leão. Os Fitzpatrick estiveram ligados à monarquia francesa e também contraíram casamentos com membros da 13ª linhagem satânica. Perceberam que os Illuminati estão entranhados em tudo no mundo? Nas famílias e através dessas importantíssimas famílias, eles controlam tudo? Perceberam que a Bíblia é real, é sempre verdadeira quando diz que o mundo jaz no maligno? Os principais temas relacionados, amados,
com as guerras são conhecidos e planejados com antecipação. Claro, se é planejado, tem que ser com antecipação, por seus responsáveis. Muito do que os políticos dizem para o público é simplesmente para o seu próprio benefício e frequentemente são só mentiras. Político é político em qualquer lugar do mundo. Não pense você que são só os políticos brasileiros que são sujos. Talvez os políticos brasileiros sejam os mais sujos do mundo, mas no mundo inteiro os políticos são sujos. E eu não vou dar nem exceção aqui, não vou livrar a cara de ninguém não, tá bom? Não vou dar exceção para nenhum deles. Tudo é para o benefício deles, todos são para eles, e ninguém vê a roubalheira, ninguém sente, o povo não sente. Joseph Kennedy, que teve o prestigioso cargo de embaixador dos Estados Unidos perante a Grã-Bretanha, antes da Segunda Guerra Mundial, adquiriu renome depois que a Inglaterra e a Alemanha começaram a guerrear por ser contrário à entrada dos Estados Unidos na guerra. Não era interesse de ninguém que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Enquanto Kennedy pretendia ser contrário à guerra, colaborava estreitamente com o presidente Roosevelt, que era maçom de grau 33, e ele cooperava com o Roosevelt em manobras para enganar os norte-americanos. Como eu acabei de dizer, político é político, tá? Deveria estar assim nos dicionários. Político, sinônimo, o significado: corrupto, safado, ladrão, sujo, enganador, mentiroso, diabólico. É assim que deveria ser definido o nome político. Um dos homens que trabalharam na Embaixada dos Estados Unidos era Tyler Gatewood Kent, um oficial de carreira no serviço consular norte-americano. E enquanto ele trabalhava aí, surpreendeu-se ao ver que Kennedy e Roosevelt estavam envolvendo secretamente os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Envolvendo secretamente os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Quem mesmo, hein? Quem? Kennedy e Roosevelt. Entre outras coisas, Roosevelt desenvolveu os elementos para o ataque a Pearl Harbor. É verdade. Desenvolveu os elementos de ataque a Pearl Harbor. Por quê? Qual era a intenção? Irmãos, mas muito se escreveu sobre o conhecimento prévio de Roosevelt sobre um ataque a Pearl Harbor, que incluía manobras norte-americanas contra o Japão, tornando inevitáveis as represálias, assim como informação de um provável ataque que chegou a Roosevelt através de 8 fontes diferentes, pelo menos. E está claríssimo, pela evidência que surgiu depois da guerra, que Roosevelt soube, ao menos 48 horas antes do ataque a Pearl Harbor, que os japoneses iriam atacar. Entendeu o que eu quis dizer? Que ele, o presidente Roosevelt, 48 horas antes do ataque por parte dos japoneses, ele já sabia disso. E Roosevelt não fez exatamente nada para advertir os seus marines e avisar o povo do Havaí, porque era a intenção dele, que o povo norte-americano se sentisse tão ultrajado e aceitasse que os Estados Unidos entrassem para
a guerra também na Europa. Vou falar aqui um nome que você deve se lembrar bem, deve conhecer bem. Jack Bouvier Kennedy Onassis. Lembrou do nome? Lembrou, não lembrou? Que foi esposa de John F. Kennedy, estava ligada aos Auchincloss, uma ascendência escocesa dos Illuminatis. Ela estava ligada, o que eu não duvidaria nada que ela estava sabendo do assassinato do marido. Inclusive, se você prestar atenção em vídeos que até hoje tem na internet, da hora em que Kennedy é atingido, você vai observar que ela olha segundos antes de Kennedy ser atingido, ela dirige o seu olhar para o local de onde partiu o tiro. Dá uma olhadinha lá, preste atenção. Se não achar num vídeo, procura em outro, que você vai ver muito bem isso. Uma pessoa, meus amados, pode seguir facilmente o traçado da história por meio dos nobres da ramificada tribo dos Auchincloss, dos Bundy, dos Grosvenor, dos Rockefeller, dos Tiffany, dos Vanderbilt e Winthrop, entre muitos e muitos outros. Você pode seguir o traçado histórico, eu estou falando histórico, não é invencionice, é história. Se John Kennedy não tivesse sido assassinado, o que causou que se investigasse e escrevesse muito sobre a sua vida, nunca teriam vindo a conhecimento público muitas coisas sobre a relação da família Kennedy com os Illuminati. Talvez estivesse no oculto até hoje. John Kennedy teria podido passar como um bom presidente Illuminati, mas ele e seu irmão Robert decidiram usar a sua popularidade para destruir a conspiração. E ambos se diferenciavam de muitos dos poderosos Illuminati, como Aristóteles Onassis, por exemplo. Os irmãos Kennedy tiveram, vamos dizer assim, grande valor para livrar-se da conspiração, visto que ela lhes era familiar desde quando eram crianças. Desde que eles eram crianças. E não obstante, apesar disso, nem John, nem Robert Kennedy, diferentemente de seu irmão mais velho Joseph, jamais receberam treinamento nem doutrinação por parte dos Illuminati. E em 1961, Joseph Kennedy sofreu um infarto. John e Robert então sentiram-se livres e decidiram destruir a conspiração. Isso a gente conclui que é pelo fato deles não terem sofrido lavagem cerebral. John Kennedy não só prometeu esmigalhar a CIA em pedacinhos, mas também esteve a ponto de introduzir um sistema segundo o qual o governo americano imprimiria seu próprio papel moeda, livre de impostos, libertando o país da sua dependência em relação aos banqueiros Illuminati. Isso, é claro, não agradava de jeito nenhum aos cabeças Illuminatis, não é verdade? Não agradava. Ele queria também acabar com a Guerra Fria e retirar-se da Guerra do Vietnã, que foi organizada também pelos Illuminati. Está começando a entender o porquê Kennedy foi assassinado?
Ou você já sabia disso? Talvez soubesse disso. Se já sabia, deixa aí no comentário do vídeo e põe a referência para eu poder dar uma procurada em alguma coisa que talvez eu não tenha ainda anotado. Desde o momento em que os Illuminati perceberam que John Kennedy não estava disposto a ser boneco manipulado por eles, começaram a tramar com a ajuda da CIA para acabar com ele. O chefe da CIA deixou escapar a oportunidade de sucesso que tinha essa organização na invasão da Baía dos Porcos. E ele pessoalmente impediu a CIA de apoiar a invasão com a aviação, mesmo sabendo que sem o apoio pelo ar, a operação não podia ter sucesso, como de fato aconteceu. Tudo ressoava bastante crível, porque a CIA ia contar toda a história. O público não é suficientemente esperto para se conscientizar de que a imprensa, controlada pelos Illuminati, havia movido sutilmente a situação contra John F. Kennedy. A imprensa é a mesma coisa em todos os lugares, irmãos. Viu, meus amigos? Seja a revista Veja no Brasil, seja o New York Times, seja o Globo aqui, não é? Tudo é controlado por eles. Veja as últimas, ou melhor, vejam, procurem os últimos exemplares da revista Veja e observe a tendência em que a Veja está querendo colocar o brasileiro. Está querendo desvirtuar a educação, está querendo destruir a família, está apoiando tudo que é sujeira, entendeu? Estão utilizando qualquer coisa sobre a arte como censura para dizer que o governo é sujo. Nós já sabemos muito bem como é o governo brasileiro, como sabemos como são os outros governos também. E a revista Veja, inclusive, que antigamente, pensava eu, fosse uma revista séria, é uma revista tão podre, uma mídia tão podre quanto qualquer outra mídia brasileira ou mundial. Dois poderosos amigos de John Kennedy, que queriam ajudá-lo a lutar contra os Illuminatis, foram eliminados antes que Kennedy fosse assassinado. Ok? Foi o senador Estes Kefauver foi envenenado com uma fórmula secreta que lhe causou um, entre aspas, ataque do coração. No dia 8 de agosto de 1963. E o outro amigo foi Philip Graham, editor do Washington Post. E sua mulher, Catherine Meyer, havia participado ativamente da conspiração e fora vista com frequência em atividades da elite. Catherine subornou alguns psiquiatras, eu disse que ela subornou alguns psiquiatras para que atestassem que seu esposo padecia de uma enfermidade mental. Philip Graham foi internado por ordem de um juiz em um hospital psiquiátrico. Em um certo fim de semana que lhe permitiram visitar seu lar, foi encontrado, aí eu vou dizer, suicidado por um tiro. Ele foi suicidado por um tiro. Depois da morte de John Kennedy, seu sucessor, Lyndon Johnson, deu marcha ré nas medidas visadas por Kennedy relativas à Reserva Federal e à Guerra do Vietnã.
E sob seu governo, a guerra sofreu uma rápida escalada. A guerra do Vietnã foi uma grotesca matança humana e financeira, de acordo com o clássico modelo Illuminati. E tal como queriam os Illuminatis ou Iluminados, a Guerra Fria continuou. Bob Kennedy sabia muito bem quem havia disparado contra o seu irmão e escreveu um livro que não foi publicado. Eu disse, não foi publicado. E o título deste livro continua ainda: O Inimigo Está Dentro. E por fim, também ele foi assassinado. Ele também foi assassinado. Nos anos recentes, para sujar a sua reputação, os Illuminatis permitiram às editoras publicar livros que expunham a vida sexual e outros escândalos de John Kennedy, ok? A intenção era sujar a reputação dele. E ele teve muitas amantes, entre outras Marilyn Monroe, todo mundo sabe disso, Janice Mansfield, tá? Mansfield e Sasha Gabor, que foram também amantes de Anton LaVey, chefe da Igreja de Satanás. Eram amantes de Kennedy. Isso foi publicado pela imprensa com a intenção de expor de uma maneira suja a vida íntima do presidente. Eu gostaria de continuar aqui. Deixa eu me ver pelas minhas anotações. Dá para terminar na próxima, sim. Vamos tentar terminar aqui agora. Deixa eu me ver se não vai ficar grande demais, porque ainda temos 18 minutos para ter uma hora de vídeo. Então vamos falar sobre os Collins, sobre a família Collins, já que podemos encerrar sobre os Kennedys exatamente aqui. Os Collins são uma antiga família da Nova Inglaterra e uma das famílias mais poderosas do mundo. O nome Collins, C-O-L-L-I-N-S, originou-se das Ilhas Britânicas. Na Irlanda, começou como O. Collins e na Escócia como Collins, K-O-L-L-Y-N-S. Mantiveram-se longe da evidência, mas tem mais poder que os Rothschilds, ou tinham, né? Pelo menos. Mais poder que os Rothschilds e que os Rockefeller. Ninguém pensa que alguém pudesse ter mais poder do que eles, não é verdade? Muitos Collins foram membros do Clube Satânico do Fogo Infernal. Olha que nome! Clube Satânico do Fogo Infernal, que praticava rituais sexuais secretos. E entre seus membros houve pessoas muito importantes colocadas em altos postos do governo britânico, do primeiro-ministro, do chanceler da Fazenda Real, do primeiro lorde do almirantado do príncipe de Gales, assim como de Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Opa! Sabia disso? A família Collins esteve relacionada com a feitiçaria desde a sua chegada à Nova Inglaterra na década de 1630. Você não viu mal não, 1630. Um membro ex-Illuminati que pertenceu à linhagem dos Collins assegurou que foi sua família a que trouxe a bruxaria da Inglaterra para a América. Você pode ver isso, inclusive, relatado no livro The
Fritz Springmeier, não é, que fala sobre a 13ª linhagem de sangue, as 13 linhagens de sangue dos Illuminati. Editora Lincoln, ano de 1955, página 122, ele fala isso, ele faz esse relato. O pior exemplo dos assuntos relacionados com a feitiçaria, o famoso julgamento das bruxas de Salem, foi instigado pela família Collins para destruir, imagine, chegou à conclusão antes que eu diga, para destruir cristãos. A essas pobres mulheres fez-se que fossem responsáveis por algo que a família Collins havia feito em Salem, Massachusetts. Em 1640, em Equidale, mesmo lugar, Massachusetts, um Collins foi acusado de bruxaria. Em 1653, Jane Collins também foi acusada de bruxaria. E é interessante que alguns dos sobrenomes de outras pessoas acusadas de bruxaria nos julgamentos celebrados na década de 1650, nos primeiros tempos da colonização de Massachusetts. Aprendeu? É meio difícil, né? Chato, né? É como a gente falar o nome de algumas cidades de São Paulo. Perdão, irmãos, perdão. Como eu ia dizendo, é interessante que alguns dos sobrenomes de outras pessoas acusadas de bruxaria nos julgamentos celebrados na década de 1650 eram Young, Bailey e Clinton. O leitor dos livros publicados, o leitor das mídias impressas, que se interesse ou que se interessou, ou que ainda vá se interessar sobre esses assuntos, poderá encontrar todos esses sobrenomes em pessoas da atualidade que estão relacionadas com a hierarquia satânica dos Illuminatis e com o satanismo. Procure ler, vá, ou procure outros vídeos que tratem sobre o assunto. Você vai ser muito bem informado. Você precisa se informar sobre isso para não ser enganado, não continuar sendo enganado. Antes da Guerra Civil, o ramo americano da família Collins teve uma cisão. Antes da Guerra Civil, teve uma cisão da qual proveio a família Todd, T-O-D-D. Muitas figuras ocultas desta família são importantes na história da bruxaria e do satanismo. Os presidentes Madison e Lincoln estavam casados com mulheres de sobrenome Todd, e a família Todd é considerada pelos Illuminati como parte da linhagem dos Collins. Agora, outra família que é considerada pelos Illuminati como parte da linhagem dos Collins é a dos Wheeler. A ex-Illuminati Cisco Wheeler oferece-nos uma grande quantidade de informação vital no seu livro, traduzindo aqui, falando aqui em português, a fórmula dos Illuminatis usada para criar um escravo indetectável mediante o controle mental total. Eu já mencionei esse livro em vídeos antes.
Isaac Bonewitz, que se assentava, né? Lógico, no grande conselho druida dos Illuminati, escreveu uma série de artigos publicados no Green Egg, em 1976, alguns dados muito interessantes sobre as famílias Illuminati líderes. Bonewitz chama esta elite de, põe entre aspas se quiser, fan threads, FAM de família threads, fecha aspas. Segundo ele, fan threads são as famílias realmente poderosas que tiveram o encargo de transmitir a feitiçaria de uma geração para outra. Enquanto muitos cristãos não querem transmitir o evangelho para as pessoas que lhe rodeiam, nós vemos aqui feiticeiros, nós vemos satanistas fazendo questão de passar o seu aprendizado de geração em geração. Por isso Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não fique calado não, meu irmão. Fala de Jesus. Fale para o seu filho, fale para o seu neto, fale para o seu bisneto, fale para o seu vizinho, para o seu amigo. Fale do evangelho, fale de Jesus. Muitos membros de fan threads procuraram manter ocultas suas crenças supersticiosas e seus sistemas mágicos pagãos, envolvendo-se com a maçonaria e com o rosacruzismo. Isso no século XVIII, e com o espiritismo e a teosofia no século XIX. E isso porque esses movimentos eram considerados mais respeitáveis, veja bem, considerados mais respeitáveis que a bruxaria, e permitiam os fan threads praticar as artes ocultas, sem chamar a atenção. À medida que passaram anos, alguns membros das fan threads foram aprendendo mais e mais de fontes mágicas não pagãs e transmitiram essa nova informação para a geração seguinte, despreocupando-se frequentemente de que seus descendentes pensassem que tal esconjuro ou meditação alquimista fossem parte legítima de sua herança pagã. E assim, ainda hoje, temos bruxos fan threads que são mais teósofos ou espíritas do que bruxos clássicos, ok? Por isso vemos que no século XIX, algumas famílias iluminadas passaram para o espiritismo. Por exemplo, para a ciência cristã de Mary Baker Eddy, uma fachada da feitiçaria desde seus inícios. Um dos principais apoios da ciência cristã de Mary Baker Eddy nos leva até a seguinte família Illuminati dirigente, que é a família Astor. Mas eu acredito que não vai continuar, ou vamos continuar, vamos continuar. Vou prender vocês mais um minutinho aqui, tá bom? Alguns minutos, para a gente concluir hoje o nosso assunto, ok? Que assim a gente finaliza, e hoje fica sendo como parte final do nosso vídeo que começamos, né? Já faz 3 semanas aproximadamente, quando já falamos sobre os Warburg, sobre os Rockefeller e tudo, não é o vídeo sobre a classe dominante entre os Illuminati. Vamos resumir o máximo agora para poder concluir com um pouco mais de 1 hora de vídeo hoje, mas deixando esse assunto completo. Os Astor, podemos dizer assim, cordéis das marionetes que estão por detrás
dos grandes acontecimentos do mundo não podem ser vistos pelo público. Mas, se procurarmos as origens de alguns desses acontecimentos, veremos outra importante família que ajuda a mover esses cordéis, a família Astor. O Royal Institute of International Affairs, que é uma fachada do grupo da Mesa Redonda em Londres, foi criado com a ajuda dos Astor. Olha aí a sigla, RIIA. O RIA é o braço britânico do poderoso Council of Foreign Relations. Esse daí, que eu falei por último, Council of Foreign Relations, é dos Estados Unidos. Só para você se lembrar que eu falei sobre ele num dos 2 vídeos anteriores, foi no primeiro vídeo, na parte 1. Ambos foram criados para fazer com que a política exterior dos governos se ajustasse às ambições da elite. E ao contrário do que o povo pensa, a Grã-Bretanha, em nível dos Illuminatis, o sócio dominante entre os dois. A nível dos Illuminatis, a Grã-Bretanha é o sócio dominante entre os dois. O RIA, repetindo, RIIA, está registrado como uma organização caridosa que tem a rainha da Inglaterra como patrona e que está apoiado por um conjunto de companhias petrolíferas mundiais, por empresas transnacionais e organizações líderes no meio de comunicação, incluindo a BBC e seu World Service. Olha, você já reparou que a Inglaterra se transveste de cristianismo? São lobos vestidos de ovelhas. Inclusive, o príncipe Charles é considerado como o líder da igreja anglicana, o que seria ou era para ser uma igreja cristã. Exatamente acima deles estão os grupos da Mesa Redonda, que inicialmente foram chamadas por Cecil Rhodes, de a Associação dos de Ajudantes. Desde o início, os Astor ajudaram a financiar as bolsas de estudo Rhodes. Cecil Rhodes estabeleceu essas bolsas de estudo para recrutar e levar para Oxford, uma das universidades mais famosas do mundo, inclusive local onde estudou o grande John Wesley. Tá? Eles fizeram isso para recrutar, para levar para Oxford homens de diversas nações para serem iniciados nos Illuminati e nos planos dos conspiradores. Quanto mais a gente estuda, mais bobo a gente fica, não é verdade? Mais surpreso, eu quero dizer, com o bobo. O mais famoso estudante de Rhodes na atualidade ainda é Bill Clinton. Sim, é verdade. Já ouviu falar de Bill Clinton? Já? Sabe de quem ele é marido, não sabe? Os Illuminati fazem e desfazem presidentes nos Estados Unidos e em outros países quase que totalmente à sua vontade. Bill Clinton nunca teria chegado a ser presidente dos Estados Unidos sem a aprovação dos Illuminati. O tráfico de drogas não só é a segunda atividade comercial mais lucrativa
em nível internacional, depois do petróleo, com uma venda estimada em 500 bilhões de dólares por ano. Opa, 500 bilhões de dólares por ano. Por isso que o narcotráfico não acaba nunca. Tá? Eu disse que o tráfico de drogas não só é a segunda atividade comercial, superada apenas pelo petróleo, mas também é um engenhoso esquema que os Illuminatis empregam para escravizar as populações e para destruir todos os direitos civis. A guerra das drogas, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo Jesus e aqueles que ainda não são cristãos, mas que nos acompanham porque gostam do assunto, quero dizer para vocês que a guerra das drogas foi planejada durante longo tempo. A evidência indica uma campanha dos Illuminatis coordenada para oferecer a cada jovem uma oportunidade de ficar dependente das drogas. Veja como a oferta de drogas nas universidades de qualquer país, inclusive das brasileiras principalmente, é muito grande. Graças a Deus eu ensinei minhas filhas a dizerem não quando oferecerem a elas. Todas três já estão formadas, casadas, são mães e nenhuma nunca se envolveu com essa porcaria de droga que só serve para escravizar e destruir as pessoas. Os Illuminatis, eles querem ver o maior número possível de pessoas drogadas, com seus espíritos despedaçados e suas mentes vazias em qualquer sentido. É só dar uma olhada lá na Cracolândia, no centro de São Paulo, que nunca acaba porque eles não querem acabar. Vocês sabem que não querem acabar. Não querem acabar. Por que não acabam com o tráfico na Rocinha? E nas outras comunidades no Rio de Janeiro? Não tem interesse. Não é que não podem. Poder podem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo. Então, meus amigos queridos, não é de se surpreender que as mais eminentes autoridades do governo tenham ordenado à polícia que não destrua os vendedores de drogas pesadas e nem as casas nas quais se vendem. A polícia não acaba porque não pode, ela é proibida, pode ter certeza disso. E a imprensa Illuminati faz questão de denegrir a imagem da polícia para que o povo mal informado fique do lado dos bandidos. E os políticos brasileiros, agora eu quero falar isso daqui, vocês sabem que eles sempre apoiam os bandidos? Pode ter certeza que tem muita droga envolvida nisso. Dá uma olhadinha como entra droga no Brasil através da Bolívia e vá ver se os políticos de Rondônia não estão envolvidos, com raras exceções. Isso eu só citei um estado no Brasil, mas não é só daqui, não é? Eu estou falando no geral. No geral, eu estou falando do que eu conheço pessoalmente. Isto de proibir a polícia se vem fazendo bem em silêncio para manter a epidemia fora do controle. Não há interesse em controlar a epidemia das drogas. E é muito frustrante para muitos policiais que veem que poderiam fazer mais e serem mais eficientes, encontrar-se de mãos atadas. A polícia está de mãos atadas. John Astor foi o primeiro a explorar o lucrativo negócio do ópio chinês. E hoje, a CIA e outros ramos dos Illuminatis
como a inteligência britânica e o Mossad. Mossad é o serviço secreto de Israel, controlam todo o mercado mundial das drogas. Acredita nisso? Vou repetir, tá? O controle mundial das drogas. Você pensa que está com o Zezinho lá, com o manezinho lá como é que se fala? Da comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro? Tá nada, meu querido, tá nada. Tá? Está com a CIA, com a inteligência britânica e com o Mossad, o serviço secreto israelense. E é uma ilusão pensar que os serviços secretos do mundo trabalham em oposição uns aos outros, quando, de fato, no mais alto nível e fora do alcance do público, trabalham estreitamente unidos. Uma área de cooperação muito ampla e que durou muitos anos é a que ocorreu entre a CIA, a KGB, o Mossad e a MI6 britânica. É aquele serviço secreto do qual faz parte o fictício agente secreto 007, ok? Que é a maior e mais poderosa agência de inteligência do mundo e que está sob o controle dos Illuminatis desde o seu início. Veja isso no livro, não sei se nós temos ele em português, não, eu tenho ele em inglês. Be Wise as a Serpent, editora Lincoln, do ano de 1991, página 52. Os níveis inferiores dos serviços secretos não se dão conta de que para a elite eles são simples marionetes. Terry Reid, que como piloto da CIA transportou drogas e dinheiro para o Arkansas, ele fala em seu livro Compromised, é o nome do livro, Compromised, Clinton, Bush e CIA. Não é CIA de companhia, não, é CIA, Serviço Secreto Americano. Ele fala em seu livro de uma reunião da CIA na qual estiveram presentes Bill Clinton, Oliver North e um assistente de George Bush na CIA. Mais de 9 milhões de dólares em efetivos por semana foram atirados em segredo no Arkansas e eles os levaram. Esse livro apresenta a família Bush como narcotraficante e disse que Bill Clinton usou o estado do Arkansas para as atividades do narcotráfico da CIA. Acredita nisso, queridos? Não parece inacreditável? A história das conexões de George Bush com a conspiração poderia dar matéria para a composição de um livro, e um livro grande, viu? Seus navios cisterna petroleiros de Zapata foram usados para contrabandear drogas para os Estados Unidos da América. E as drogas eram descarregadas nas plataformas de petróleo próximo das costas do Texas. Os pequenos barcos que transportavam as drogas desde as plataformas não passavam pelos postos aduaneiros. Viu-se seu filho dirigir pessoalmente um avião com drogas procedentes da base da Força Aérea.
base, o mesmo livro, página 32. Lewis Dupont é a pessoa que esteve por trás do livro DOPE, ENC, Executive Intelligence Review, 1975. Esse livro revelou os nomes os nomes mais notórios que estão por trás do narcotráfico mundial. E entre eles aparecem os Astor, os DuPont, os Freeman, os Kennedy, os Rockefeller, os Rothschild, os Russell e a família chinesa dos Li. Esta ação de Lewis Dupont colocou-o em um duro confronto com sua família. Os Dupont sentiram-se muito incomodados com o fato de que Lewis estivesse ajudando o inimigo. Um informante federal salvou Lewis de ser capturado e levado para 60 milhas de mar adentro no Atlântico, no iate de seu pai, para ser torturado e programado. Sua própria família, havia contratado alguns boinas verdes da CIA para sequestrá-lo. Lewis os denunciou e colocou-os em fuga, e assim pôde salvar-se. Mas como os DuPont fazem parte da cúpula dos Illuminati, os quais são donos da justiça em todo mundo, Lewis não conseguiu que lhes tirassem os cargos por conspiração. Eu vou terminar nosso vídeo aqui, viu? Porque no próximo vídeo eu falarei sobre o controle total sobre a população. Eu acredito que você deve estar tão pasmado quanto eu quando fui fazer tal estudo e pegar essas anotações. E eu gostaria de pedir a você que compartilhe, não tenha medo não. Você só vai morrer a hora que Deus quiser. Ninguém vai caçar você para te matar, e se caçar para te matar, só te mata se Deus quiser. Não tenha medo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, com o maior número de pessoas que você puder. As pessoas precisam saber que o mundo jaz no maligno. E que há um controle. Eu vou dizer assim, uma família chamada Illuminati que puxa os cordéis das marionetes do mundo. E isso vai continuar até a hora em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permitir. Até a hora do arrebatamento da igreja, né, que não está longe, e depois ainda tem um período de grande tribulação e tudo, e nós teremos muitas coisas onde o povo verá. Eu disse o povo verá porque eu não estarei aqui, viu? Verá quando a nova ordem mundial, que vai estar a serviço do anticristo, vai coordenar as coisas de uma maneira pior e muito mais violenta ainda. Espalhe esse vídeo por aí. E não deixe de dar o seu like, porque isso faz com que o YouTube coloque lá entre os vídeos sugeridos para que as pessoas assistam. Então, dê o seu like, e deixa o seu comentário. Tenha um pouquinho de trabalho, pouquinha coisa, 1 ou 2 minutos. Entra aí, faça o seu login no Gmail e deixe o seu comentário, espalhe esse vídeo, dê o seu like, que isso faz com que apareça, eu estou repetindo, apareça entre os vídeos sugeridos pelo YouTube, para que as pessoas possam ver o que está acontecendo. Que Deus te abençoe, que Ele continue com você, e que você que gosta de orar, me coloque em suas orações. Me ajude, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz seja com todos. Amém?